Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 11 de conceitos básicos de informática para concursos 2020. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre uma memória chamada memória ROM, R-O-M. O que significa essa sigla ROM? Vem de Read Only Memory, que traduzindo para o português significa memória somente de leitura. Então, quando falamos de uma memória ROM, como eu estou mostrando ali um exemplo de um microchip de memória ROM, ele é um tipo de memória que permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, porque quem grava, quem escreve no componente de memória ROM é o fabricante do componente. Então, aquele fabricante desse microchip, que é um fabricante lá de memória ROM, já gravou os dados dentro desse microchip, ou um fabricante de equipamentos eletrônicos, como por exemplo uma placa-mãe, já gravou os microchips com dados da memória ROM e já colocou naquela placa-mãe. E para o usuário, então, essa memória é considerada somente de leitura, porque o usuário, então, não pode gravar os seus dados nesse microchip de memória ROM. Então, quando a gente diz que a memória ROM é somente de leitura por parte do usuário, porque o fabricante do componente ou um técnico em eletrônica, é claro que poderá gravar dados da memória ROM, porque como o usuário poderá ler algo que não foi gravado? Então, na verdade, quem grava no componente de memória ROM, quem escreve é o fabricante. Ela se chama memória somente de leitura porque para o usuário ela é uma memória somente de leitura. Esse é um ponto bem importante aí para as provas. Em termos de capacidade de armazenamento dos microchips mais tradicionais de memória ROM, ela gira em torno dos kilobytes, lembrando que quilo é aproximadamente 1000, e dos megabytes, lembrando que mega é aproximadamente milhões, então uma capacidade bem baixa se comparado a outros tipos de memória ou sistemas de armazenamento. Então a memória ROM é normalmente usada para armazenamento de pequenas quantidades de dados. Por exemplo, imagina um microchip de memória ROM com 32 kilobytes, 512 kilobytes, 1 mega, 2 mega, 4 megabytes. Isso é considerado uma capacidade bem pequena, repetindo, se comparado às outras memórias. Bem, um fator que as provas adoram cobrar sobre a memória ROM é chamar ela de memória não volátil. E por que ela é uma memória não volátil, diferente da memória RAM que é volátil? Não volátil significa dizer que ela não depende de energia elétrica constante para manter os dados armazenados. Significa dizer que mesmo desligando o computador, os dados armazenados na memória ROM permanecerão armazenados nesta memória. Então ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quando eu desligo o meu computador, os dados não são perdidos. Isso significa dizer que ela é uma memória não volátil. Aí vem algumas provas e dizem o seguinte: olha, a memória ROM é usada como uma memória permanente. Isso tem muito a ver com a ideia do não volátil e também com a ideia de ser somente de leitura para o usuário, porque o fabricante grava os dados no microchip de memória ROM, instala no dispositivo eletrônico e para o usuário passa a ser somente de leitura e os dados não são perdidos quando o computador é desligado. Portanto, ela acaba funcionando como uma memória permanente, porque os dados permanecem armazenados, independente da ação do usuário, independente se ele desligar o computador ou houver aí a ausência do fornecimento de energia elétrica. Por isso que está certíssimo dizer que ela é uma memória permanente, diferente da memória RAM, por exemplo, que é chamada de memória temporária. A memória ROM é a memória permanente. Bem, vamos lá. Se alguém me perguntar exemplos de armazenamento de recursos na memória ROM. A memória ROM é muito usada para armazenar programas e dados para o controle do computador, como instruções para o funcionamento interno desse computador. Então ela é muito usada para as instruções de controle e funcionamento interno de um computador. E talvez o exemplo mais emblemático do que armazenamos comumente na memória ROM em relação ao computador é um software chamado BIOS, que está lá na placa-mãe. Esse BIOS é o chamado Sistema Básico de Entrada e Saída, e é um software que vem normalmente armazenado ou em memória ROM ou em memória flash. E o tal BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware daquele computador, ou ainda, também ele dá suporte e dá inicialização à carga do sistema operacional.
quer dizer, o BIOS que vai fornecer as primeiras instruções para a CPU processar, dando suporte básico de acesso ao hardware que está instalado no computador e também dando um start, quer dizer, um iniciar da carga do sistema operacional. E é ele que indica, então, qual vai ser o início, qual o momento que vai iniciar a carga do sistema operacional para que então o sistema operacional seja carregado na memória principal, que é a memória RAM, e depois processado pelo computador, pelo processador, pela CPU, e o usuário passar a usar esse sistema operacional. Quando falamos da memória ROM também, é muito importante descrever que existem vários tipos de memória ROM, como MROM, PROM, EPROM, EEPROM. Cada uma dessas a gente vai ver agora e algumas provas diferenciam esses tipos. Por exemplo, se eu pegar a memória MROM, MROM significa memória ROM mascarada. Esse M vem de mask, que é máscara. E ela é um tipo de memória gravada durante o processo de fabricação do componente. Significa dizer que o fabricante deste microchip de memória MROM, ele fabricou o microchip e já gravou os dados lá dentro. Quer dizer, durante a fabricação do próprio microchip de memória ROM, o fabricante já grava os dados lá dentro, usando para isso uma máscara, que é uma matriz para repetir os mesmos dados em todo o lote de microchips que foi fabricado. Aí nós chamamos essa memória de MROM, a memória ROM mascarada, aquela que é gravada durante o processo de fabricação do componente do microchip. Existe também o que nós chamamos de PROM. PROM significa memória ROM programável, e ela é chamada de programável não porque o usuário comum vai programar ou escrever nela. Na verdade, isso tem a ver com fabricantes ou técnicos em eletrônica. A memória ROM programável é aquela que um fabricante fabrica o microchip e não grava nada lá dentro. Depois, um outro fabricante de componente eletrônico ou um técnico em eletrônica adquire aquele microchip que não tinha nada gravado e então realiza o procedimento de gravação, de escrita naquela memória PROM. Então é a memória ROM programável, que permite que o fabricante ou o técnico em eletrônica realize uma gravação só, mas depois de gravado não pode mais apagar os dados que estão ali. Isso é PROM, memória ROM programável. Aquela memória que permite a esse fabricante ou a esse técnico em eletrônica realizar o ato de gravação, programação, posteriormente apagar esses dados para gravar de novo, essa nós chamamos de EPROM. A memória EPROM é a memória ROM programável e apagável. Isso porque ela permite a gravação dos dados por parte desse fabricante de componente eletrônico ou pelo técnico em eletrônica, e depois é possível emitir luz ultravioleta através de um orifício, como eu estou mostrando nesse chip aqui, ó, tem esse orifício na parte superior. Ali se emite luz ultravioleta e então os dados são apagados, permitindo novas gravações. Então, repetindo aqui, EPROM é a memória ROM programável e apagável. Esse Ezinho aqui do começo vem de eraser, que é apagar. E ela permite, então, a gravação e o apagamento dos dados através da emissão de raios ultravioleta, certo? Aí, então, temos um tipo bem interessante, porque o fabricante pode gravar, depois apagar e gravar de novo naquele componente. Mas sempre lembrando que quem faz isso ou é o fabricante do componente eletrônico ou é o técnico em eletrônica. Não é o usuário comum, porque para o usuário comum ela continua sendo memória ROM, memória somente de leitura. Vamos agora falar da memória EEPROM. Percebe que tem um Ezinho a mais aí. Essa é a memória ROM programável e apagável eletricamente, porque essa permite a gravação e o apagamento dos dados através da emissão de corrente elétrica. Quer dizer, nessa aqui, tanto para gravar os dados como posteriormente para apagar os dados e realizar novas gravações, se emite luz, não luz ultravioleta, se emite corrente elétrica, porque na EPROM, para apagar, se emite luz ultravioleta, na EEPROM, para fazer o apagamento, se emite corrente elétrica. Mas também, como eu falei, quem faz isso ou é o fabricante do componente ou o técnico em eletrônica. Para o usuário, ela continua sendo ROM, isto é, memória somente de leitura. Bem, vamos fazer então um resumo aqui da nossa memória ROM. Acompanha comigo aí o resumo. Ela é a memória somente de leitura, isso vem do inglês de Read Only Memory, por isso ROM. Ela não é volátil, então não volátil, o conteúdo dela não é apagado quando o computador é desligado.
Depois, seguindo adiante, ela é somente de leitura, como o próprio nome diz, porque o usuário não pode gravar nessa memória, mas quem escreve e quem grava na memória é o próprio fabricante do componente. Ela também é chamada de memória permanente, e um bom exemplo de armazenamento na memória ROM é o que chamamos de BIOS, que é um desses recursos que normalmente são armazenados em memória ROM. Especificamente, o BIOS também pode ser armazenado em memória flash. Então aí tem um bom exemplo, pessoal, de um esqueminha rápido, um mapa mental para vocês lembrarem as principais características desta memória ROM. Bem, vamos seguir adiante fazendo questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão que vai aparecer aí na tela, dizendo assim: os dispositivos de armazenamento considerados não voláteis são apenas... Percebe que veio ali na letra A, RAM e ROM. Letra B, RAM e cache. Letra C, RAM e HD, que é o disco rígido. Letra D, ROM e HD. HD sempre lembra o disco rígido. Letra E, ROM e cache. Bem, pessoal, vamos fazer aqui não voláteis, certo? Aqueles que não perdem dados na ausência de energia elétrica. RAM é volátil. Essa memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, o que já torna errado a letra A. A ROM é não volátil, como vimos, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A letra B disse RAM, que como eu disse é volátil, então já está fora, e cache é uma memória que também é volátil, porque ela é formada com células de memória ROM, que aparece de memória RAM, que aparece dentro do processador. Então tanto a memória RAM quanto a memória cache são voláteis, perdem os dados na ausência de energia elétrica. RAM, como eu já disse, é volátil, e o HD, o disco rígido, é não volátil. Não volátil, por quê? Porque ele não perde os dados quando o usuário desliga o computador, ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então aqui o erro da letra C é só a RAM. A letra D, ROM, não volátil, acabamos de estudar, e HD não volátil também. Então tanto a memória ROM quanto o HD são não voláteis, não perdem os dados na ausência de energia elétrica, portanto, claro, a resposta aqui que nós vamos dar é a nossa letra D de Dinamarca para essa questão. No caso da letra E, o erro é ROM tá certo, é não volátil, mas cache é volátil. Volátil vem dentro do processador, é um tipo de memória muito rápida dentro do processador que é volátil, que tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Então, D de Dinamarca, a resposta da questão. Vamos lá fazer mais uma questão, acompanha comigo aí na tela, pessoal. Essa diz assim, vou até ficar menorzinho para não atrapalhar a leitura. Acerca de conceitos básicos de informática, julgue os próximos itens. A memória ROM e os discos removíveis possuem o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, quando o computador é desligado, seus dados armazenados são perdidos. Errado, né, pessoal? A memória ROM, como acabamos de estudar, ela não tem os seus dados perdidos quando o computador é desligado, porque ela é não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, né? Os discos removíveis, qualquer um deles, como por exemplo o antigo disquete, ou unidades de CD, DVD, Blu-ray, esses discos removíveis, ou até o próprio pendrive, que é uma unidade removível, também não são voláteis, também não perdem os dados na ausência de energia elétrica. Então, totalmente errado aí essa questão. Vamos lá para a próxima questão, acompanha comigo aí, já na tela aparecendo agora para ti, vamos à leitura, diz assim: julgue os itens acerca de hardware e de software usados em computadores pessoais. ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada. Perfeito, pessoal. Estudamos agora há pouco e várias questões. Percebe que o que as questões mais gostam sobre a memória ROM é perguntar se ela é somente de leitura ou é de leitura escrita, e se ela é não volátil ou volátil. Então isso é o mais importante para uma prova de concurso em relação à memória ROM, é saber que ela é somente de leitura e que ela é não volátil. Certíssima essa análise. Vamos fazer mais uma questãozinha comigo, acompanha de novo a leitura. A informação de um EPROM. Olha só, agora perguntando tipos de memória ROM, né? A informação de um EPROM é: letra A, apagada totalmente mesmo que esteja em um único local em memória. Letra B, apagada utilizando uma luz ultravioleta. Letra C, armazenada temporariamente. Letra D, armazenada permanentemente sem reescrita. Letra E, programada e apagada várias vezes eletricamente. Pessoal, quando a gente fala da EPROM,
EPROM é a memória ROM programável e apagável, e o apagamento se dá através da emissão de luz ultravioleta, como está na letra B de Brasil. Se fosse EPROM, aí sim seria programada e apagada eletricamente. Então, se fosse ali EPROM, olha a letra E, programada e apagada várias vezes eletricamente. Aí seria EPROM, teria que ter um Ezinho a mais. Só um EPROM é a memória ROM programável e apagável, e o apagamento se dá utilizando luz ultravioleta. Qual é o erro da letra A, que disse apagada totalmente mesmo que esteja em um único local em memória? Não. A letra C, armazenada temporariamente? Não. Toda a memória ROM tem armazenamento permanente, como a gente chama. A letra D, armazenada permanentemente e sem reescrita. Errado, tem reescrita, porque eu posso apagar com a luz ultravioleta para gravar de novo. E a letra E seria a resposta se fosse EPROM. Interessante essa questão, mas aqui, resposta a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. Vamos para mais uma questãozinha, acompanha comigo a leitura. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. Letra A, CRT, letra B, RAM, letra C, Drive, letra D, CD-ROM e a letra E, BIOS. Pessoal, nós estudamos aqui que a memória ROM é muito utilizada para armazenar o chamado BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, que é justamente responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware daquele computador e por dar inicialização à carga do sistema operacional. Portanto, resposta letra E de Equador, BIOS. O Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, essa é a resposta. E lembrando que BIOS pode vir armazenado ou em microchips de memória ROM, como estudamos aqui, mas também pode vir armazenado em microchips de memória flash, que aí facilita muito a atualização pelo próprio usuário, já que diferente da memória ROM, a memória flash permite o próprio usuário realizar a leitura e a gravação dos dados. Mas aqui a resposta BIOS, sem dúvida nenhuma, né? O que é CRT? CRT que está ali é tubo de raios catódicos, é um tipo de monitor, aquele que tinha o tubo grande, volumoso, pesado e antigo. RAM é a memória principal do computador, a memória RAM, memória de acesso aleatório, que é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. Drive é apenas o termo que se dá a vários dispositivos, como o pendrive, é um dispositivo de armazenamento, o HDD, que é o Hard Drive Disk, que também é um dispositivo de armazenamento, o SSD, que é o Solid State Drive, é uma unidade de estado sólido, e por aí vai, né? E CD-ROM é uma mídia que usa o termo ROM porque CD vem de Compact Disc, ROM de memória somente de leitura. Então, o CD-ROM é um tipo de CD que permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, é uma mídia óptica. Mas a resposta para o que ele queria aqui, efetivamente, BIOS aí da letra E de Equador, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Era isso pela aula de hoje. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando sempre de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!